Oi, gente, tudo certo? Aqui é o Nicolas e hoje vamos continuar com a nossa série R passo a passo. Nesse terceiro episódio, vou mostrar o que são os lógicos e os booleanos no R, certo? Primeiro estamos aqui no RStudio, né? Que é o scriptzinho, lembrando, só clicar aqui RScript e aparece. Tá. Então, primeiro, o que são lógicos? Pensa que são resultados binários de verdadeiro ou falso, certo? Mas também pode ser pensado como sim ou não, ou mais simplista ainda, ou mais objetivo ainda, 1 ou 0. Quando for 1, quer dizer sim ou verdadeiro, e quando for 0, vai ser falso ou não. Beleza? Então, como é que é visto o verdadeiro no R? Pode escrever com T, né? True, no caso, que é verdadeiro em inglês. Você rodar lembrando Ctrl Enter, sai true. Pode abreviar escrevendo apenas a primeira letra, que é o T. E é isso aí. E isso pode ser armazenado em variáveis sim. Ó, V é igual a true. Vou botar um V minúsculo aqui. Também funciona. Ó, aqui à direita, nos valores, uma variável criada chamada V e armazena o valor true. Ó, roda aqui o V aqui. Certo? No R, elas são armazenadas como números. O verdadeiro e falso, apesar de aparecer true ou falso, eles não deixam de ser números também. O que quer dizer? É que esse verdadeiro significa 1. Tanto que se tu perguntar pro R que verdadeiro se é igual a 1, ele vai dizer que sim, porque para ele é a mesma coisa. O falso é false em inglês, que é falso. F, mesmo esquema, pode ser armazenado em variável. Vou botar o F minúsculo aqui, porque o F maiúsculo é o próprio falso. Funciona da mesma forma, falso, falso, e F recebe um falso. E da mesma forma, F é igual a 0, ou seja, falso significa 0, o R vai dizer que sim. Para ele é a mesma coisa, certo? Eu até me adiantei aqui, isso aqui são duas expressões booleanas, tá? Essa aqui eu vou botar booleano. E aqui também. Mas o que são os tais booleanos? Booleanos são expressões que comparam elementos. E eles retornam um resultado lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. Certo? Então, vou começar com o igual que eu acabei de mostrar. Então, T é igual a 1. Isso quer dizer que esse símbolozinho aqui, que é o duplo igual, ele compara se o elemento da esquerda é igual ao da direita. Ele é. Porque para o R, true significa 1, ou 1 significa true. Tá? É a mesma coisa para o R. Tem o operador que é se é maior, 1 é maior do que 2. Se rodar aqui, se 1 é maior que 2, ele vai dizer que não, porque 2 é maior que 1. Então, esse operador aqui, ele compara se o elemento da esquerda é maior que o da direita. O outro também vale, ou seja, 1 é menor do que 2. Vai rodar aqui, sim, 1 é menor do que 2. Então, este operador aqui, ele compara se o elemento da esquerda é menor que o da direita. Daí a gente tem também o operador diferente, que é assim,
funciona para variáveis, as comparações, não apenas para números. Então, para variáveis não, para caracteres. Então, vou mostrar que um caractere A é diferente de B. Sim, A é diferente de B. Ou seja, este operador aqui, esse aqui, ele compara se o elemento da esquerda é diferente do da direita. Igual é diferente ao da direita. Certo? Só para deixar registrado. Como a gente está trabalhando com operadores, né, lógicos e fazendo expressões booleanas, no caso, esse carinha aqui, esse acento de exclamação, ele é um operador que a gente pode chamar de negação. Tá? Então, ele nega o elemento a ele atribuído. Vou chamar assim. Ou seja, vou botar aqui dois exemplos. Vou botar 1 é igual a 1. Evidentemente que é. Certo? Agora vou botar não 1. Ou seja, qualquer coisa que não é 1 é igual a 1. Não, é falso. Por quê? Na primeira expressão aqui, esse 1 igual a 1, eu perguntei se 1 é igual a 1. E é, né? 1 é igual a 1. Agora, eu pergunto, qualquer coisa que não é 1, esse não 1 podia ser um 2, por exemplo, podia ser um 2, podia ser uma letra. Né? Então, qualquer coisa que não é 1 é 1? Não. 2 é igual a 1? Não. A é igual a 1? Não. Então, é isso, tá? Esses são alguns operadores lógicos principais. Essa é uma expressão que a gente chama de booleana, expressão booleana. E ele compara se o elemento da esquerda é igual, é maior, é diferente, é menor que o elemento da direita. Tá? Isso é bem útil quando tem que fazer comparações e verificar se algum determinado dado se encaixa no intervalo com o valor que tu esperava ou que tu precisa. Certo? É importante mostrar também chamar de operações, de certa forma, que é quando tu trabalha com conjuntos, com expressões mais amplas. Que a gente tem dois. Tem o ou, que é chamado de or, em inglês, tá? Funciona da mesma forma. E ele seria o equivalente à união de conjuntos, tá? No R, esse símbolo é este carinha aqui, essa barra vertical. E o que tu faz quando tu trabalha com operadores OR? Ele vai verificar se o elemento da esquerda é verdadeiro ou falso, o da direita é verdadeiro ou falso, e com esses dois ele vai te dar um resultado final se o todo é verdadeiro ou o todo é falso. É falso. Por exemplo, primeiro aqui, 1 é menor do que 2. Isso é uma expressão verdadeira, certo? Ou 2 é maior do que 3. Vamos lá. 1 é menor do que 2. Seleciono, Ctrl Enter, é verdadeiro, ou seja, 1 é realmente menor do que 2. 2 é maior do que 3. Seleciono, rodo, isso é falso. Então eu tenho o primeiro resultado sendo verdadeiro e o segundo resultado sendo falso. No todo, eu preciso que um deles apenas seja verdadeiro. Ou um menor que 2 é verdadeiro ou falso, ou 2 maior que 3 é verdadeiro ou falso. Então eu tenho um verdadeiro ou falso, no todo eu tenho um verdadeiro, certo? Então se eu dar Enter, por exemplo, Enter não, Ctrl Enter em toda a expressão, ele vai me retornar o resultado verdadeiro. Tem um
Como eu fiz uma expressão maior aqui, é bom botar entre parênteses para deixar bem claro para a linguagem que tu está comparando esses dois carinhas. Agora não vai dar aquele erro. Ué? O que está retornando? Aqui ele retornou? Erro inesperado, hein? Que esquisito. Onde vai botar isso aqui? Mas tudo bem. Ah, tá. É por causa desse carinha aqui, eu acho. É por causa daquele carinha lá. Que eu botei sozinho. Então, vou botar aqui. Esse cara, então, é o operador de OU. Tá maiúsculo. Ele tem um irmão, tá? Funciona da mesma forma. Tu pode botar duas vezes o mesmo cara e funciona exatamente da mesma forma. Tá? É o operador de OU. Certo? E basicamente é isso. Tem uma tabela que nos ajuda, um macetezinho, que a gente chama de tabela verdade. Ela é usada muito em lógicas. Quando tu trabalha com lógica, depende de lógica matemática, por exemplo, tu aprende ela. Ela é justamente para lidar com esses casos de e ou, no caso. No caso do e, eu tenho sempre verdadeiros ou falsos, no caso do ou, né? E o que prevalece é o verdadeiro. Ou seja, lembrando, o v é meu verdadeiro, certo? Eu só criei a variável e o f é meu falso, certo? Então, eu vou botar aqui tabela verdade do ou. Eu tenho caso v ou v, ou seja, a primeira expressão é verdadeira e a segunda é verdadeira, o todo é verdadeiro. V ou f, f ou v, f ou f. Ou seja, a esquerda, aqui nesse caso, a esquerda é verdadeira e a direita é verdadeira. No todo, ela é verdadeira. No caso de baixo, a esquerda é verdadeira e a da direita é falsa. Então, primeiro eu preciso que apenas um deles seja verdadeiro. Ou o primeiro ou o segundo. O primeiro é verdadeiro, então no todo é verdadeiro. Nesse terceiro caso, eu preciso que ou o primeiro seja verdadeiro ou o segundo seja verdadeiro. No caso, o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. No todo, eles são verdadeiros. E no último, o primeiro é falso, o segundo é falso, no todo eles são falsos. Certo? Essa é a tabela verdade do OU. E tem o outro operador que a gente chama de E, que em inglês é AND, né? E em inglês, que seria o de intersecção, certo? Então, vou usar os mesmos exemplos que eu usei ali em cima, para facilitar. Então, eu tenho 1 menor do que 2, certo? E aqui, agora, o operador é esse carinha aqui, ó, esse E comercial que chama. Ou 2 é maior do que o 3. Tá. Então, este cara é o operador de E. Tá? E ele também tem o irmão dele, que é ele em dobro, basicamente. Certo? Então, o que nós temos aqui? Lembrando, o da esquerda, 1 é menor do que 2, ele é falso. Tá? Não é maior que 2. Quer dizer, desculpa, estou fazendo confusão. 1 é menor do que 2, ele é verdadeiro. Porque 1 realmente é menor do que 2. E 2 é maior do que 3. Falso, isso é falso. 2 não é maior do que 3, certo? Então aqui eu tenho 1 menor que 2, verdadeiro. 2 é maior do que 3, é falso. Então pensa, eu tenho no primeiro caso um verdadeiro e um segundo caso falso. Só que o que prevalece aqui agora é o que é válido para os dois casos. Ou seja, aqui eu tenho um cara verdadeiro e um cara falso. Para que fosse verdadeiro, ambos
tinham que ser verdadeiros, que no caso não é. Então, no todo, essa expressão ela é considerada falsa, certo? A maneira melhor de explicar vai ser com a tabela verdade do E, certo? Então, lembrando que o V é verdadeiro e o F é falso, tá? Então, V e V, desculpa. V e F, FV, FF, tá? Então, minha primeira expressão, ela é verdadeira. Minha segunda expressão é verdadeira. No todo, ela é verdadeira. Minha primeira expressão é verdadeira, minha segunda expressão é falsa. No todo, quem prevalece aqui é o falso. Então, falso. F é falso e o V é verdadeiro. No todo, ela é falsa. Certo? E se a primeira é falsa e a segunda é falsa, ela é falsa. Beleza. Tá? É isso. Uma coisa a mais que eu não pretendia falar, mas vou falar. Que ajuda. Vou usar aqui... vou criar mais... separar aqui. Subir um pouco para melhorar a situação. Só, o V, como eu mostrei antes, ele é o verdadeiro, que é o 1. Então, o V é 1. E o F, ele é o falso, que também é guardado como 0. Então, é possível fazer operações numéricas com esses caras. Por exemplo, V mais V dá 2, porque 1 mais 1 dá 2. Assim como V mais F dá 1, porque 1 mais 0 é 1. E F mais F dá 0, porque 0 mais 0 é 0. E a tabela verdade, eu mostrei o verdadeiro e falso. No caso do... verdadeiro e falso, no caso do O e o E. No E, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando. Ou seja, no caso ali do E especificamente, V vezes V é o equivalente, tá? Esse carinha aqui é equivalente a 1 vezes 1. Por isso que ele dá verdadeiro, por isso que ele dá 1. O verdadeiro V ou F, que é esses aqui, seria 1 vezes 0. Por isso que ele dá 0. A mesma coisa ao contrário, 0 vezes 1 também dá 0, e 0 vezes 0 é 0. Certo? Ou seja, no caso do operador E, dá para interpretar como se fosse a multiplicação, o produto. Funciona da mesma forma. O OU, na verdade, é o mais. Só que se tu fizer V mais V, ele vai dar 2. Por causa da forma que ele é armazenado no E. Então, essas operações aqui, especificamente da tabela verdade, que é esse caso aqui de baixo, ele funciona melhor apenas com a multiplicação, que é o caso do E, que seria a intersecção. Né? Tá? Mas, resumidamente, é isso, tá? De lógicos e booleanos, certo? No R. Eles são muito úteis quando tu, como eu disse, tu tem que verificar, tu tem que comparar o caso da esquerda com o caso da direita, com hipótese A com hipótese B, dado A com dado B, o resultado que saiu com o que tu esperava. Eles são, resumidamente, para comparações. Comparar um com o A com B, pode comparar vetores também. Eu não mostrei aqui, mas funciona da mesma forma. Daí, em vez de retornar apenas um resultado, ele vai retornar um vetor de resultados, vetor de verdadeiros e falsos, certo? Tá bom, gente? É isso que eu queria mostrar nesse episódio. Tá? Espero que tenha sido útil, tenham ficado claras as informações. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo, deixa nos comentários que eu vou responder, certo? Se gostar do vídeo, deixa um like, certo? E se inscreva no canal. É isso. Boa noite para todos e até a próxima.